Olá, sejam muito bem-vindos aqui à Academia Constela Amor. A aula de hoje é uma aula muito importante que vai falar sobre qual a influência, né, da relação da nossa mãe, como que a mãe influencia as nossas relações, como é que a mãe, qual o papel da mãe? Porque muitas vezes nós ficamos pensando, a mãe deu a vida, mas muitas vezes nós também não estamos em sintonia com aquilo que ela influencia direta e indiretamente. E aí muitas vezes a gente fica perdido, e quando a gente começa a estudar um pouco de autoconhecimento, a gente começa a entender padrões. Então essas aulas são extremamente importantes, tá? Por quê? Porque elas vão ensinar a gente a identificar padrões que nós sequer reconhecemos. Recentemente eu tenho ouvido pessoas reclamando, assim, sobre, eh, relação dela com outras mulheres, relação delas com o marido, relação dela com o dinheiro, e poucos sabem que muitas vezes essas relações elas estão diretamente ligadas à relação que você tem com a mãe. Então, quando nós entendemos essa relação, nós podemos entender como que elas estão vinculadas. Mas o que isso quer dizer, né? Bom, a importância da mãe, ela é indiscutível. A mãe, ela é aquela figura que nos acolhe desde o primeiro momento, ou nós deveríamos nos sentir acolhidos. É aquela que nos nutre com amor e carinho da sua barriga ainda. Nem sempre com o amor e carinho que nós gostaríamos, mas com o que ela tem disponível para dar. A presença da mãe, ela é fundamental no nosso desenvolvimento emocional e nem todas as pessoas participam ativamente ali de um desenvolvimento com a própria mãe. Mas nós vamos falar no geral, e eu sei que tem algumas exceções, e é claro, essas pessoas elas tendem a ter mais dificuldades em relacionamentos que outras, a não ser que elas já tenham resolvido isso. Através da mãe, nós aprendemos o que é o amor, como amar, como confiar, como estabelecer vínculos afetivos. Além do papel materno, as relações de amizade também desenvolvem desempenham ali um papel significativo em nossas vidas, os nossos relacionamentos. Os nossos amigos são aquelas pessoas com quem nós compartilhamos os momentos especiais, com quem nós temos desafios, damos risadas, conseguimos apoio mútuo. São aqueles que nos acompanham em diferentes fases da nossa vida e não fazem parte da nossa família. Os nossos amigos, eles nos proporcionam um companheirismo e suporte emocional que não pertence ao nosso sistema familiar. É um suporte que vem de uma família fora da nossa família. Mas o nosso vínculo e as nossas relações, eles estão estabelecidos de acordo com aquilo que nós vivemos de experiência com a nossa família e com a nossa mãe. A mãe e as relações de amizade, elas trazem a importância do vínculo afetivo. Ambas representam conexões significativas na nossa vida, na nossa jornada. E elas proporcionam aquilo que nós temos de melhor na nossa vida para conseguir chegar mais longe, para a gente conseguir ir mais adiante, superar dificuldades, ter alguém com quem conversar. E a mãe, ela nos dá a base dos nossos relacionamentos. Então, nem sempre nós temos uma relação saudável com a nossa mãe, pois a partir dessa relação, nós vamos entender se nós conseguimos confiar nas pessoas. Você consegue confiar na sua mãe? Nós conseguimos expressar as nossas emoções. Você pode expressar a sua emoção para sua mãe? Você pode expressar o seu desejo para sua mãe? Você entende que se você conversar com a sua mãe, ela vai ouvir ou ela vai querer parar porque ela tem uma dificuldade? Então, ao expressar nosso desejo, nossas emoções, nós conseguimos estabelecer vínculos significativos. Há habilidades que são essenciais para cultivar amizades como é que eu vou dizer? Amizades com uma energia duradoura, enriquecedora. As amizades, elas complementam a nossa vida, o nosso dia a dia. São os amigos que estão ali, que nos incentivam a crescer fora do ambiente familiar. E às vezes pode parecer contraditório. Muitas mães não apoiam as amizades.
muitas mães vão dizer, para que ter amigos? Não entra na casa de fulano. Amiga sou eu, amigo é seu pai, amigo é seu irmão, amigo não é o vizinho. Então, quando nós entendemos que a relação que os nossos pais criam entre nós e o mundo externo, elas facilitam ou prejudicam a nossa vida, nós podemos entender e descobrir sobre nossas perspectivas quais os horizontes que estão ampliados ou que estão fechados. Como que nós vamos enfrentar com mais coragem a vida se nós temos uma mãe que diz para a gente, por exemplo, não confie em ninguém, não tenha amizades, busque suporte, não sou amiga de ninguém, não seja amigo de ninguém, não entra na casa de ninguém. Como que você vai ter suporte emocional e construir vínculos se você cresce nesse ambiente? Como que você vai compreender que é possível confiar numa outra pessoa? Como é possível encontrar conforto, mesmo nos momentos de tristeza, através das suas amizades? Ou, por exemplo, quando a mãe diz, as pessoas só querem se aproveitar de você, né? O que está por trás disso? O que a mãe da gente traz? Portanto, a aula de hoje ela é para reconhecer e valorizar a importância da nossa mãe nas nossas relações, de modo geral, amizade, relacionamentos, porque ela vai trazer o essencial do nosso bem-estar emocional. São essas questões que vão fazer com que a gente entenda quais são os padrões que estão organizados dentro de um ambiente de amizade, por exemplo, dentro do ambiente até de relacionamento. Quando a gente não tem uma relação saudável com essa mãe, é muito comum a gente enfrentar desafios nas nossas relações interpessoais. É muito comum a gente evitar pessoas, por exemplo, se a mãe não foi nutridora, se ela mentiu para a gente, se ela enganou a gente, se ela colocou a gente em uma situação de perigo, se ela pegou a gente pela mão para a gente ir lá chamar o pai que estava no bar, né? Hostilidade, constrangimento, exposição. Então, se essa mãe ela agiu de alguma forma que nos afeta direta e indiretamente nos relacionamentos com outras pessoas, é possível que a gente encontre dificuldades. E a dificuldade mais comum está em estabelecer vínculos afetivos e profundos. Se a gente não tem uma conexão segura e amorosa com a mãe, ou não percebe dessa forma, nós podemos desenvolver uma certa desconfiança, uma certa repulsa, um evitamento em relação às pessoas e nos fecharmos emocionalmente. E aí a gente tende a ter relações, às vezes, superficiais, dificuldades em manter relações duradouras. Às vezes a pessoa tem uma relação difícil com a mãe, mas ela tem um amigo só. E aí, quando você vai olhar para a infância dela, ela tinha um amigo, que era o irmão, por exemplo, que era um animalzinho de estimação, que era um amigo do colégio. Por quê? Porque muitas vezes ela não está autorizada a ter amigos. Então, se uma pessoa teve uma mãe que não transmitiu amor, apoio incondicional, se não deixou ali a criança internalizar uma visão negativa, quer dizer, ou às vezes até incentivou, né, o contrário, né, incentivou uma visão negativa da vida, essa pessoa ela vai ter dificuldades. Por quê? Porque a gente duvida do nosso valor e do valor do outro. Então, nós vamos buscar constantemente a aprovação dessa mãe para que nós possamos nos relacionar com o outro. Então, a gente vai criar dificuldades em estabelecer limites saudáveis, porque, por exemplo, quando a mãe diz não seja amigo de ninguém, ela impõe um limite muito duro. Amigo só do seu irmão. Se esse irmão faz algo de ruim, esse limite é saudável? Não é, porque você não pode pará-lo, porque nele você deve confiar. Então, a falta de habilidade que uma pessoa tem de identificar em como é a sua relação com a sua mãe, vai fazer com que ela simplesmente maneje todo o entorno dela a partir dessa percepção. Então, como que a gente começa a entender isso? Nós precisamos observar os exemplos de comunicação que nós tivemos dentro da nossa infância. Quais foram os exemplos que a nossa mãe trouxe de comunicação? Quais foram os mal entendidos, os conflitos?
Quais as vezes que ela pediu para a gente se distanciar? Quais os padrões disfuncionais que nossa mãe trouxe e entregou para a gente? Quando eu digo disfuncional, eu não estou criticando a mãe, eu estou só criticando um comportamento que vem sendo trazido de gerações em gerações e que vem me afetando, que pode estar me afetando até os dias de hoje. Um comportamento que às vezes é extremamente nocivo, mas nossa mãe não percebeu, nossos avós não perceberam. E isso veio sendo passado, transmitido através do comportamento, através das ideias, através das frases prontas, né? A nossa colega colocou aqui agora há pouco, né? A relação dela com a mãe. Quem tem aqui tem uma frase da mãe, né? Quem tem uma frase? Aqui a gente tem uma frase, ó, as pessoas só querem se aproveitar de você. Quem tem uma frase? A minha mãe dizia, na casa de amigo, não. Outras frases comuns de amizade. Amigo bom é sua família. Amigo só pai e mãe. Ninguém tem amigo e nem camarada. Você confia demais nos outros. Olha que frase difícil. Não pode confiar? Não tem a aprovação da mãe para confiar? Como é que estabelece relação? Então, nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades. Nós precisamos reconhecer e ter consciência e buscar apoio necessário desses impactos na nossa relação com o mundo, com as pessoas. E não é possível buscar desenvolver essa relação sozinho, porque nós fomos ensinados de uma determinada forma, e se nós não tivermos ali um mentor, um professor, um lugar de autoconhecimento para entender a raiz do nosso problema, a raiz das nossas questões, aquilo que está inconsciente dentro da gente, se a gente não passar às vezes por um processo terapêutico, não vir aqui para a academia, quando que nós vamos entender como nós construímos? Nunca. E para variar, o que nossos pais diziam? Que terapia era coisa de doido, né? Fulano faz... Ai, ele tá na psicóloga, tadinho. Não era? E a outra ideia fixa que muitas pessoas passaram adiante foi antes de casar, sara. A gente já casou, teve gente que já casou, separou e nunca sarou. Porque nós não temos lastro, não temos conhecimento, não temos habilidade de sozinhos identificar quais são os padrões que estão na gente. O que a gente faz? Vai criticar o comportamento da mãe, vai apontar para a mãe, ao invés da gente entender que ela introjetou isso na gente, mas que nós devemos resolver. Poxa, Fátima, minha mãe veio, jogou esse padrão em cima de mim, eu peguei, matei no peito, e agora eu que tenho que resolver? Exatamente. Porque não adianta culpá-la pelo que ela já fez. Não adianta você ir lá atrás e buscar na sua mãe a solução de mudar aquilo que ela fez. Isso é ilusão, isso é utopia. É como se eu fosse na nuvem para dizer para ela, não chove ontem. Faz sentido isso? Hoje começou a chover, e aí alagou uma cidade. E o que eu posso fazer? Eu só posso ajudar as pessoas, eu só posso ajudar a limpar, eu só posso me mobilizar com doações, mas eu não posso voltar na nuvem e falar, não chove ontem. Mas muitas pessoas vivem a ilusão de que elas vão consertar a mãe. Se você não tivesse feito aquilo que você fez, eu não estaria nessa situação. Não chove ontem. Já choveu. Você já está com tudo aquilo que você recebeu. A única opção que você tem é limpar a lama que a chuva fez. E muitas vezes você não sabe nem por onde começar. Você não sabe onde ela entrou. Então você precisa de ajuda. Porque senão você vai ficar encontrando lama nos próximos 10, 20 anos. Por mais que você limpe, vai ter uma hora, o ralo entupiu. Vamos lá olhar. Lama. Você largou
uns objetos da chuva dentro de uma casinha do lado de fora. Mais cedo ou mais tarde aquilo vai ter que ser aberto. O que que você vai encontrar? Objetos sujos de lama. Então cabe a você buscar ajuda para que você não fique aí nesses emaranhados. Então, ter consciência dos impactos da nossa relação com a nossa mãe nas nossas relações atuais é o que nos permite buscar a nossa cura, a desenvolver habilidades emocionais saudáveis, a buscar novas formas de pensar, a criar relacionamentos mais gratificantes, fazer terapia individual, em grupo. A gente aqui faz uma espécie de terapia em grupo. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que evoluíram muito dentro do processo terapêutico a partir dos nossos encontros. Porque esse lugar aqui é um lugar de autocuidado, é um lugar de autoamor. Aqui nós oferecemos práticas, conhecimento valioso para o seu processo de transformação e cura. Mas a gente também lembra que cada pessoa é única. E cada um tem a sua história. Então é fundamental que a gente busque investigar da forma, mesmo que seja desafiador. Eu tenho certeza que para você, como para centenas de pessoas, é desafiador olhar para a mãe nesse sentido. Mas é possível estabelecer relações saudáveis, significativas, construir o presente e um futuro mais harmonioso e feliz. Porque às vezes a gente fica nessa relação e além das dificuldades com com as relações interpessoais em geral, a relação com a nossa mãe também vai afetar os nossos relacionamentos amorosos. Os padrões de experiência que nós vivenciamos na nossa infância com a nossa mãe, ou até com a ideia dela, eles podem influenciar nossa forma de se sentir amado e de amar. Algumas pessoas nunca se sentem amadas. Algumas pessoas nunca se sentem felizes. Algumas pessoas nunca se sentem suficientes. Porque elas vão trazendo esses desafios internos para o dia a dia. Para as amizades, para o relacionamento. No relacionamento, por exemplo, o medo comum é o medo da intimidade. Quando a pessoa não tem uma conexão segura com a mãe, ela desconfia, pode ser muito difícil para ela se abrir no âmbito emocional. Confiar numa relação. Medo de se machucar, de ser abandonado, rejeitado. Ela cria um distanciamento emocional. Algumas pessoas já viram assim, se relacionaram e se machucaram e depois, não sei se você já viu, né? Teve um caso muito interessante de uma mulher que ela se relacionou e ela foi traída. E depois, na terceira vez, e ela falou: olha, eu quero. Ela não queria resolver, olhar o que estava acontecendo. Ela queria não se relacionar mais. Então, às vezes, ela conhecia uma pessoa e ela se fechava. E ela dizia: eu não vou me machucar. Eu não quero me machucar. Eu lembro de uma vez que essa mulher, ela contou uma história sobre um colega de trabalho. Ela tinha mudado de setor, a empresa muito grande, uma empresa famosa aqui, uma empresa pública famosa de petróleo e gás. E ela conheceu um rapaz, ela tinha mudado de setor e conheceu ele, e era super estimulante a forma que eles conversavam, iam almoçar juntos, até que ela se pegou interessada nele, e nesse momento, o que ela quis fazer? Ela quis pedir para mudar de setor novamente, porque ela não queria lidar com aquilo. E ela começou a sofrer. Ela começou a sofrer, e aí ela veio buscar ajuda e ela veio contar: eu não quero me relacionar, eu já me machuquei muitas vezes, eu não estou preparada para me machucar de novo, isso está doendo. E aí a conclusão, né, que a gente pôde chegar, não vou falar da constelação dela, mas o ponto que eu trouxe para ela foi o seguinte: o seu medo de se machucar está te machucando, você já está se machucando. O medo de ser abandonada e rejeitada já está fazendo com que você crie um distanciamento emocional, uma dificuldade de se entregar a esse relacionamento. Isso cria barreira na sua comunicação, na sua forma de criar vínculos profundos, dificulta o seu crescimento, a sustentação do amor e mais. Você acha mesmo que você, com essa insegurança, esse homem vai se sentir seguro na sua direção? Porque se uma mulher
ou uma pessoa, uma mulher ou um homem, se coloca seguro numa relação confiante, ele não tem medo, ela não tem medo da traição. Porque ela vai entender que se a traição ocorrer, ela não tem essa participação tão grande, né? Foi o outro. Mas uma pessoa que é insegura, ela pode sim trazer insegurança para as relações. E vamos lá, vamos supor que você esteja conhecendo alguém. E aí essa pessoa toda hora ela fala assim: "Ah, vamos terminar. Qualquer coisa a gente termina. Ah, não, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo". Como que você entra ali? Confiante ou com medo? Me conta aqui como é que você entra. Uma relação de negócios. Você está começando um negócio, e aí você arruma uma sócia, um sócio, uma amiga sua, vamos começar a fazer algo para fora. E essa pessoa toda hora ela cria uma insegurança. É fácil ou é difícil? É mais difícil. E nós temos isso na nossa comunicação, no nosso, ó, não entro. O colega falou que não entro. Essa história é bem parecida com a minha. Essas histórias que a gente traz aqui, a gente traz, né? Dentro daquilo que vocês trazem para mim, dentro do Instagram mesmo. Tudo que está aqui, todo o conteúdo aqui, ele vem para trazer esse entendimento no dia prático. Tanto que eu não dou aula de constelação aqui. Eu trago sabedoria sistêmica para vocês. Para que vocês tenham lá. Pessoal que já entrou na formação, que veio da academia, esse pessoal já viu que é completamente diferente. Lá a gente vai, ó, assertivo, pega o alvo e vai. Aqui é para as pessoas que do dia a dia. E tem alunos aqui, tem pessoas que fizeram a formação que vêm para cá justamente para poder fazer esse contraponto, porque o conhecimento, a sabedoria sistêmica, ele vai mudando todos os dias, vai acrescentando todos os dias, realidades vão sendo mostradas. Então, quando eu trago para você o caso dessa cliente que trabalhava nessa empresa de petróleo e gás, eu estou trazendo casos de centenas de mulheres. Ó, tenho muito medo de ser traída também, muito medo da rejeição. Você já entra com medo. E aí, se a pessoa te rejeita e te trai, o que que você pensa? Não devia ter entrado, eu sabia que isso ia acontecer. Ou seja, você já está programada para viver rejeição, abandono e medo. Então, essa dificuldade de criar vínculos com intimidade, esse medo, ele é natural quando nós temos medo da mãe. Outra dificuldade que a gente vai ver tanto nos relacionamentos quanto nos negócios, vou expandir um pouco, porque aqui a gente vai falar mais em relação nas relações, né? A relacionamento, a gente pode falar mais de relacionamento também num próximo encontro. Mas outra é a necessidade de aprovação. Então a pessoa diz que você está bonita, você não acredita. Você não recebe o amor e a aceitação. Você desenvolve uma necessidade excessiva de ser amada pelos outros, validada pelos outros, e isso pode levar você a relações desequilibradas. Por exemplo, você marca com a sua amiga de sair e você, ao invés de olhar para ela, você está preocupada se ela está mais bem vestida que você. Você vai trabalhar e aí na sua família o pessoal se veste de qualquer jeito, mas você chega no trabalho, você tem uma amiga super alinhada. Aí você vai na casa dela, todo mundo é assim. Quem está certo e quem está errado? Todos estão certos. Cada um é do seu jeito. Mas, como você olhou ali e já recebeu uma invalidação inconsciente de comparação, você acaba se afastando, se desequilibrando, não se sentindo aceita, criando comportamentos prejudiciais à sua vida. E aí vai gerando falta de amor próprio, dependência emocional, resultados desse padrão com a mãe, que torna toda a construção dos seus relacionamentos ou saudável ou desequilibrado. É claro que não é tudo sempre vai ser desequilibrado, não, talvez a sua mãe tenha colocado de alguma outra forma, em alguma outra área, algo muito equilibrado, algo muito saudável.
Mas nem sempre os nossos pais, eles estão preparados e organizados de uma forma a, a crescerem na vida. Teve um caso muito interessante de uma mulher que eu atendi que ela não tinha amigos, não tinha. Ela tinha colegas de trabalho, todos os vínculos dela, ela tinha que pagar. Ela tinha que pagar por isso, ela tinha que... terapia personal, ela ficava amiga de esteticista, todos tinham que ter um vínculo com dinheiro, todos, tá? Quando a gente foi ver, a gente começou a observar que a mãe dela não ouvia ela, não ouvia. Ela podia estar do jeito que fosse. Se ela tivesse alguma dor emocional, a mãe mandava ela se calar. A mãe só ouvia quando ela levava um presente. Então, a mãe estava mais paciente quando ela tinha presentes. E aí, quando ela entendeu isso, ela fez isso através de um processo, né, de autoconhecimento dentro da escola. Quando ela entendeu que ela tinha problemas com essa autoridade e com esse desequilíbrio, né, que a mãe era mais gentil quando ela tinha presentes, ela percebeu que ali ela não ia encontrar. Então, que ela teria que fazer o quê? Ela teria que desenvolver nela própria a habilidade de desenvolver vínculos e intimidade com os amigos. E isso, para ela, com certeza, foi e é muito mais difícil do que para uma pessoa que não esteja nessa situação. Então, muitas vezes, a gente pode se sentir submisso, incapaz de expressar nossas opiniões, as nossas necessidades. Tem algumas pessoas que são dominadoras, querem dominar a amizade. Quem conhece aquela pessoa que quer mandar em todo mundo? Tentar controlar os amigos, os parceiros. Quem conhece essas pessoas? Essas pessoas tiveram mães que agiram dessa forma. E aí isso tudo prejudica a harmonia no lar. Então é importante que a gente esteja aqui, que a gente sente, reconheça os padrões e busque autocuidado, autoconhecimento e o apoio necessário para transformar esses padrões, muitas vezes disfuncionais em várias áreas da nossa vida. Então, terapia aqui, parar e pensar, lembrar dos fatos, lembrar também da sua individualidade. Às vezes você vai olhar para uma pessoa e vai falar, nossa, essa pessoa é super amigável. Mas a família dela manifestou isso de forma diferente. Então, entender que você pode aprender com ela. Às vezes uma pessoa vê, fulano é muito expansivo. Vai aprender com fulano. Porque viver com medo de reviver as dores que essa relação com essa mãe, ou às vezes com a mulher que cuidou de você, com essa avó, com essa madrasta, que também faz ali parte, né? Ela não faz parte do sistema familiar, mas ela faz parte talvez do sistema familiar do seu irmão, talvez do sistema... As avós fazem parte do sistema familiar, tá? A madrasta, ela não faz parte do seu sistema familiar. Ela faz parte do sistema familiar do seu pai, dos seus irmãos, se ela tiver filho com seu pai. Se não, eles estão juntos, mas ela não faz parte da sua família, tá? Ela faz parte de um sistema, mas não é a sua família, tá? Então, a gente precisa, sabendo disso, buscar ajuda para melhorar a nossa relação interna, se possível. Se possível, homenagem ao Dia das Mães, melhorar a relação com a mãe, mas nem sempre isso é possível. Então, pode sim melhorar a relação com a mãe, pode ser um passo importante na direção do bem-estar emocional e do crescimento pessoal? Pode. Mas nós precisamos lembrar que a relação mais saudável é com a gente mesmo. A relação mais saudável é com a gente, com a nossa vida. Então, buscar melhorar, desenvolver sua segurança, explorar suas emoções, explorar as experiências, compreender dinâmicas familiares, trabalhar na cura das suas feridas, pode te ajudar a identificar esses padrões disfuncionais que você muitas vezes não repara.
Eu atendi uma mulher que a maioria das pessoas que eu atendo é mulher, por isso que eu trago vários casos aqui, e os casos são autorizados dentro do nível acadêmico, eu peço autorização. E ela de vez em quando emprestava dinheiro para os namorados e eles não pagavam. E teve uma situação na família dela que o irmão pediu dinheiro e ela não emprestou. E aí depois o irmão se envolveu com algo muito grave, chegou a ser preso. Então o que que ela fez? Ela se sentia culpada, então ela acabou emprestando dinheiro para os namorados depois de uma tentativa, lembra? De falar para a nuvem não chover? Numa tentativa de resolver aquilo que a ilusão dela de que se ela tivesse emprestado esse dinheiro ao irmão, ele não teria passado pelo que ele passou. Olha que ilusão. Quem garante, talvez ele tivesse passado até pior, né? Talvez o dinheiro não fosse para aquilo que ele pediu. Então é importante lembrar que cada pessoa tem a sua história. E fazer essa reconciliação com a mãe não precisa ser com a mãe de fato, mas com aquilo que ela deu. Isso não significa que você precisa se manter numa relação próxima, se submeter a situações abusivas com a sua mãe, se for o caso, né? Porque a gente sabe que tem alguns casos. Mas é importante que você faça a sua própria investigação. Lembrar que você tem o poder de se curar, de criar a sua história, de se transformar, de mudar suas relações, que você pode buscar ajuda profissional, que você pode enumerar aí quais são as situações que eram difíceis para você e que talvez você esteja reproduzindo na sua vida. Esse é um passo importante em direção ao seu crescimento, à sua felicidade. Então, ter relações saudáveis passa primeiro por um processo de autoinvestigação aqui. Como que eu passei minha relação com a minha mãe? Então, agora eu queria que vocês trouxessem aí questões, né? Tragam para mim aqui, ó. Vamos ler. Ó. Eu não tenho amigos. Né? A mesma pessoa que disse que eu não consigo confiar, não confio em ninguém. Já fui traída várias vezes, há mais de 3 anos não entro em um relacionamento, não sinto vontade. É difícil realmente, você não vai sentir vontade. Tenho muito medo de ser traída e medo da rejeição. Ó, olha que interessante. Quando preciso de ajuda, sempre penso que vou incomodar alguém. Muito difícil pedir ajudas em amigos. Como é que é pedir para a mãe alguma coisa? Como é que é pedir para a mãe? Sente que está incomodando. Não vou pedir para a mãe. Se a mãe estiver viva e puder, comece a pedir. Pedir o quê? Se a mãe estiver viva e puder fazer uma sobremesa, pode falar: mãe, você consegue ainda fazer aquela sobremesa que eu gosto? E as mães que estão envelhecendo, foi bom trazer isso aqui para vocês, por exemplo. As mães que estão envelhecendo e estão perdendo habilidades motoras, tem muitos casos, peçam uma última vez. Mãe, você está com a sua mão aí com problema. Posso pedir mais uma vez para fazer aquele doce para mim? Pode me ensinar, eu faço com você. Mas talvez seja, para algumas pessoas, certamente vai ser a última vez que você vai dar, uma das últimas vezes. Tem gente que a mãe está com Alzheimer, tem gente que a mãe tem problemas de saúde, tem gente que a mãe não consegue segurar uma panela. Então, pedir à mãe, mãe, você lembra daquela receita que eu queria fazer? Se ela puder, pode ser que pedir à mãe você gere outra frustração. Não, ela não me deu. Ela pode não querer te dar. Mas você pode tentar. Ó, hoje eu pedi minha mãe para colocar meu almoço e levar para o meu trabalho. Estou pedindo mais para ela. Vejo que ela faz com tanto amor e carinho. Que lindo! Que lindo! Fiz isso recentemente em um problema com o imóvel e ela foi uma rosa aqui. E ela foi. Pedir à mãe. Será que adulta você ainda tem problemas de pedir à mãe? E aquelas pessoas que não têm mais a mãe presente, treinar com as outras pessoas. Pedir. Faz isso para mim.
será que você pode me ajudar aqui? E eu vou pedir para vocês verificarem qual é o incômodo em vocês quando vocês fazem isso. Lembra do início das aulas da academia que eu pedi para observar a parte interna? Então, eu quero que você verifique o que acontece com você quando você pede, né? E, é claro, nosso exercício sistêmico. Todos vocês, com a mãe viva ou com a mãe que já tenha se despedido aí de vocês, mesmo que não tenha conhecido, eu vou pedir para vocês escolherem um ponto na parede e se virem na direção desse ponto, tá? E aí você vai colocar um ponto na parede, dele para baixo você coloca a sua mãe. Nesse momento, você vai para 3 anos de idade. 2, se 3 for muito. 2. Olha para o ponto na parede. Com 2 anos de idade, eu quero que você vá andando até a mãe. Com a mãozinha assim. Com a mãozinha para o alto. E diga a ela: por favor, mamãe. Quem quiser pode levantar a mão. Isso. Por favor, mamãe. Como quem tem 2 anos de idade. Por favor, mamãe. E vê se ela te pega no colo. Por favor, mamãe. Faz, Isabel. Levanta a mãozinha. 2 anos. 2 anos a gente levanta a mãozinha. Por favor. E espera ela pegar você. E deixa ela pegar você. Pode reclamar, pode chiar, pode xingar. Vá para o colo dela. Fica no colo dela. Deixa ela reclamar, deixa ela xingar, fica lá. Sente o cheiro dela. E aí você pode soltar seus bracinhos dela lá. No colo dela. Enquanto ela vai fazendo as coisas dela, xingando, reclamando, vê para onde ela está olhando. E lá onde a mamãe olha, com você no colo, você vai dizer: mamãe, não resta opção. A não ser, e aí pode ser reclamar, xingar. Quando eu olho para lá, eu vejo que você não tem opção. E continua no colo dela. Quando eu olho para lá, eu percebo, você não tem opção. A não ser reclamar, xingar, mas com você no colo. Ok? Todos bem? Perguntas? A mãe tem essa habilidade.
e lava a roupa. Então... Ai, meu Deus do céu. Ai, Senhor. A mãe tem essa habilidade. Só que você fica lá. Só que quando você é pequeno, você não reclama se ela está reclamando. Você continua lá. Depois de grande, você dá. Não, ela vai reclamar. Não quero. Sono, Gisélia. Deita no colo da mãe e dorme enquanto ela lava a roupa, querida. O problema é dela. O problema é dela. Ela que lute. É. Me senti segura demais no colo da minha mãe. Então, olha que bom, tão confortável. Alguém quer compartilhar? Tá bem, Suzana? Tá gostando da academia? É a nossa terapia semanal, né? Quem tem terapia sabe que aqui ajuda bastante, né? Ó, vamos ler aqui então. Quem quiser abrir o microfone, pode abrir. Com essa idade, morava com a minha tia. Estava no colo da minha tia e ela olhava para mim. Sai daí, Francislene, vá para o colo da sua mãe. Faz pirraça no da tia e vai pro da mãe. Senti que ela não queria me pegar no colo, estava ocupada. Você não levantou a mãozinha? Criança não desiste, não. Ah, sai daqui! Ah, sai, não aguento mais nada. Ela vai te pegar nem que seja para botar na cama. Ela vai pegar. Criança não desiste. Criança não ouve grito de mãe. Não desista, tá bom? Não desista. A reclamação e a ocupação é dela, não sua. Quando eu falo de qualquer coisa emocional com a minha mãe, ai, vira você de novo com esse papo. Você já falou 3 vezes. Eu falei, vou continuar falando. Ai, que mudo disso. Não mudo, não, mãe. Eu vou repetir. Até eu entender que você ouviu. Eu já ouvi. Vou continuar? Ai, que saco. Pois é. Então, ela fica furiosa. Ai, minha paciência. Não tem paciência. Tudo bem, eu continuo. Continuo. Pode berrar, pode reclamar. Ai, Senhor, pode falar com Cristo. Tá tudo bem. Não desista. Então, poderam perceber como que a mãe influencia? Isso aí, Juscelia. Juscelia está na formação, né? Graças a Deus que você está sentindo tudo no corpo, né? Olha lá, dá para ver a pessoa sofrendo. Calma, a primeira semana é muito sofrimento, depois passa. Ela está no treinamento da primeira semana, depois ela vai para o outro, e depois ela administra. Tassiane tá bem? Ok. Márcia. Vai ficar, né? Ó, Márcia ficou pequenininha lá. Ainda tá pequenininha. Ficou pequenininha. A Zilma
Tudo bem? Ok. Joyce chegou mais tarde um pouquinho. Mas pegou a meditação direitinho? Hum. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se tiverem dúvida do que vocês estão sentindo, façam novamente. A gravação vai subir, vai lá. Quem já fez todas, só ficar revendo. Deixa rolando. Entra ali no aplicativo e deixa, bota no som, na caixinha de som, vai lavando roupa, arrumando casa, indo para o trabalho. Vai ajudar bastante. Luciana, tá bem? Ok? Senti que não devia incomodar ela. Ela tinha muitas coisas para fazer. Incomode. Incomode. E quanto mais velha a sua mãe for, peça. Eu trago isso. Já parou para pensar que se sua mãe faz um doce que só ela faz, talvez ela esteja chegando numa idade em que ela não consiga mais fazer para você? Então, pedir uma última vez? Pedir para ela ensinar? Para você ensinar seus filhos? Seus netos? Lembrei que ela dizia que quando eu passava com as minhas tias, sempre voltava no colo. Passeava com minhas tias, sempre voltava no colo, mas quando passeava com ela, voltava andando, e ela se orgulhava disso. Onde essa criança tá? No meio de quem? Da briga de quem? Da tia. Ainda mais se for tia do pai. Ela competia com as irmãs. Ela dizia que ela sabia educar melhor que as irmãs. É a criança, oh, vou ficar no meio de você. As cunhadas, olha lá. Eu trabalho com isso aqui, Mariana, há muito tempo. Já pesquei, tu ficou lá no meio, boba, aí lá. Pode sair daí do meio. Deixa tua mãe brigar com as irmãs do teu pai aí, tudo. Pode sair. Vai ficar com pena de si mesma, não. Ela não estava, ela se orgulhava dela conseguir fazer algo que ela achava que seus tios não tinham capacidade. Aí, tá aí, até mudou a cara da pessoa. Tava ali, ó. Tava, sei lá, quando a gente descobre onde a gente... Toda vez que a gente descobre o meio que a gente está, dependendo da situação, ou a gente vai chorar muito, porque vai querer ajudar alguém, ou a gente vai rir. Hoje eu atendo com a pessoa, e se ela está no meio de alguém, eu coloco a pessoa no pessoa e eu coloco a pessoa criança do lado, e a pessoa começa a rir. Ela no meio do atendimento ela começa a rir. Por quê? Ela, agora eu entendi. Entendi meu lugar. Eu pego, troco. Hoje eu troquei. Ela escolheu essa aqui para ela. Aí eu falei, posso fazer um teste? Troquei, botei essa menor.
Eu falei, ainda tá muito grande. Vou trocar de novo. Aí coloquei essa menorzinha aqui. Deixei ela lá, no meio do emaranhado. Aí ela começou a rir. Eu falei, o que que eu tô fazendo aí? O que que eu tô fazendo aí? Ela começou a rir. Se não é muito grave, quando eu digo grave, que envolve situações constrangedoras na família, mas uma situação de competição entre a tia e as irmãs do pai, a mulher da minha família, a mulher da família dele. Aí, isso aí, ó. Isso é bom, sabe o que é bom? Você fala assim, olha, cada uma vai levar um prato lá para casa. Você bota sua mãe e suas tias. Vai ser o melhor almoço que você já fez na sua vida, porque uma vai querer levar melhor que a outra. Incentiva isso. Nesse caso, você falou, ah, vamos fazer, cada uma traz um prato. Ó, minha tia vem, mãe, ela vai trazer. Ela falou que vai trazer não sei o quê. Aí você fala para sua tia, minha mãe vem, ela vai trazer não sei o quê. Você vai, a cara da Márcia. Não vai fazer, não? Deus me livre. Vai chegar com um boi assado lá. Pronto. Ok? Então, está melhor agora? Pronto, estava esperando a Márcia sorrir, que a Márcia estava muito abaladinha. Juscelia já está bem, Isabel já está bem, Fabiane. Ficou bonita, viu, Joyce? Ficou bom isso aí. Ó, muito bom. Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Vejo vocês semana que vem para a gente falar. E vamos trazer mais temas. Coloquem lá no grupo o que vocês querem ouvir. Tá bom? Um beijão. Ótima semana! Ai, tem que dar print. Ai, meu Deus, por favor, dá print. Alguém aí? Ai, meu celular. Ó, achei, consegui, tava carregando. Vamos lá, galera. Soberanos, galera, é ótimo. Galera, é muito bom. Soberanos. Enquanto isso, como é que foi o Dia das Mães? Ganharam presente?